Olá, seres de luz mais lindos desse mundo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quem já está aqui, compartilhe a live, porque hoje vai ser bem legal. Um assunto que muitas pessoas mandam para mim, sobre as dúvidas, né, com as técnicas na lei da atração. Muita gente faz técnica, às vezes funciona, às vezes não funciona. Por que será que isso acontece, né? Por que as técnicas funcionam para umas pessoas e para outras não? E a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Sobre a gente atrair aquilo que quer. Convidado especial, o Luiz. Essa semana vai ser especial, com convidados super especiais. Já vamos estar antecedendo, né? A semana que vai ter, semana que vem, a semana da cocriação, que vai ser uma semana incrível para vocês mudarem de vida. E essa semana já vamos estar aquecendo com convidados, como eu falei, especiais. E o Luiz é o primeiro deles, que já vou chamar pra gente falar sobre as técnicas na lei da atração. Então vão compartilhando, tá, gente? Como eu falei, vai ser uma live super especial, com conteúdo maravilhoso e que vai poder, com certeza, acrescentar no conhecimento de vocês para mudar de vida também, tá? Deixa eu ver, o Luiz acho que já tá aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas nos stories, eu vou estar olhando daqui a pouco pra gente responder essas dúvidas também, porque é bem legal. Ó, já vou chamar o Luiz, porque a gente já começa a conversar. Olá, Luiz. Olá, Tudo bem? tudo maravilhoso. Melhor agora, estando aqui com vocês. Que honra, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu já te sigo há algum tempo no. Eu sempre conto essa história para as pessoas, que eu nunca vou esquecer um vídeo que eu assisti teu falando sobre o pêndulo, de como funciona a vida, parte negativa e positiva. Então, assim, eu maratonei tantas pessoas no YouTube e tu foi uma delas. Então, assim, esse vídeo me marcou, porque ele conta exatamente, né? A gente, claro, vamos falar sobre as técnicas hoje, mas a gente pode falar algumas coisas também de como funciona, né, toda essa questão de a gente atrair ali as leis herméticas, mas Ah, é maravilhoso, assim, esse exemplo eu achei maravilhoso porque me marcou e é uma ótima forma de explicar para as pessoas, né? fica fácil, né, Mas, de entender. com certeza, eu acho bem legal. Então, para quem tá aqui e ainda não segue o Luiz, segue ele. Tem vídeos maravilhosos no YouTube. Nossa, eu assisti bastante. Que bom. Fico honrado aqui. Você está toda bonitona, toda chique. Eu estou aqui de boné. Vou até colocar umas nuvens aqui para dar um clima. Para ver se melhora aqui um pouco. Mas o entendimento da lei da atração é uma coisa maravilhosa, né? Você está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo Tô bem? Tá te tudo ouvindo bom, né? bem, tá? Foi uma coisa que transformou minha vida totalmente. E acredito que tenha sido assim com você também. A gente sente a necessidade de transbordar isso para as outras pessoas, né? Falou, olha, minha vida estava um caos. Eu falo que eu saí da... Não sei como é que é o seu público aqui, mas eu falo que eu saí da merda pro ouro, sabe? Porque foi, tipo, muito ruim. Tava muito ruim minha vida, em todas as áreas. E depois que eu compreendi como funcionavam as leis do universo, que foi o que me levou a escrever o livro, né? Segredos da Vida, as regras do jogo. Comprei Eu. hoje o livro. Já faz muito tempo que eu queria. Tu botou nos stories hoje, já fui lá, já comprei. Que Porque já faz bastante tempo que eu ótimo! queria comprar. Maravilha! Só agora eu estou doido para ele chegar aí logo. E isso fez com que a minha vida desse literalmente o que as pessoas explicam, falam assim, que dá um salto quântico, né? Foi literalmente um salto quântico na minha vida em todos os aspectos, em todas as áreas. E foi quando eu descobri qual era o segredo da felicidade, o segredo da riqueza, o segredo de um bom relacionamento, o segredo da saúde. E aí eu emagreci, melhorei o relacionamento, fui fazendo, colocando tudo em prática. Falei, não, eu tenho, além de eu já trabalhava com música, né, com comunicação, falei assim, tinha necessidade de estar trazendo isso para mais pessoas. As pessoas têm que ouvir isso, têm que entender isso, porque ninguém conversa sobre isso geralmente, né? Só quando a pessoa já sabe disso e procura alguém específico, como você, como eu, na internet, para poder procurar. Mas não é um papo que você fala assim, fala, então, né? E a lei da atração? Que coisa, não é que... O que você costuma fazer na sua casa? Quais são as técnicas? Não tem esse bate-papo, né? Assim como não tem sobre dinheiro, né? Parece que é um tabu, né?
Exatamente. E é uma coisa assim que pode ser por falta de conhecimento, que as pessoas não têm costume de conversar sobre isso, e às vezes até um pouco de egoísmo, né, entre aspas, porque as pessoas elas têm medo de falar para outra e de que vai faltar para elas, né? E aí entra aquela questão de que não falta para ninguém, que o universo é abundante, mas tem muitas pessoas que não contam, pensam, vai botar inveja, não, porque ela não pode saber que minha vida tá maravilhosa. Então isso aí é mais crença que a gente tem que É. quebrar e é bem isso comigo também. Eu conto aqui, as pessoas que me seguem sabem que a minha vida era um caos e ela cresceu até uma parte, tipo assim, saí do caos. E ela cresceu até uma parte, só que ela estagnou por conta das crenças. E aí eu comecei a entrar na questão da física quântica, na parte da mente, neurociência, e entrar de cabeça ali. E aí a vida começou a mudar. E quando eu comecei a passar para as pessoas, eu não tinha colocado em prática ainda. Aí que entra as técnicas e tudo que a gente vai falar. Eu não tinha Legal. colocado em prática. Eu fiz um curso, né? Eu criei um curso passando esses ensinamentos, mas sem eu ter feito, sem, assim, eu fiz uma parte. O resto eu comecei a colocar em prática conforme eu ia ensinando. E a minha vida mudou completamente, assim, é uma coisa que a gente sente de dentro para fora, né? E por isso que a gente tem que compartilhar, porque é uma vibração que a gente fica que, nossa, é todo dia. Diariamente eu olho para o lado e falo, nossa, como eu tô feliz, como eu tô bem. E isso aí a gente só aprende quando a gente aprende a dominar a nossa mente, né? E não deixa que ela domine a nossa vida. Então é muito, muito legal. É o princípio do mentalismo, né? Tudo é mental, tudo começa na mente, né? A nossa vida física é só um reflexo daquilo que tem dentro da nossa mente. Então, se você não domina a sua mente, ela está dominando você. E quem está colocando coisas nela é a vida, são as pessoas, é a televisão, são seus paradigmas, suas crenças antigas, e não você. E você não escolheu. Por isso, geralmente, as pessoas estão insatisfeitas, acima do peso, sem dinheiro, sem um bom relacionamento, exatamente porque não entende quem são elas, ou seja, não sabem propósito de vida, para onde elas estão indo, o que está acontecendo na vida delas, e também não sabem quem são elas no sentido de como que funciona as leis do universo, como que funciona o meu corpo, né? A lei da atração, por exemplo, é uma lei sozinha, ela funciona independente das outras leis, é uma lei dependente, existem outras leis, como a lei da gravidade, foi uma coisa que me fez questionar, porque eu sempre fui muito cético. Eu não saio acreditando nas coisas assim, sabe? Eu não tenho aquela fé que as pessoas às vezes têm. Para mim, sempre eu gosto de questionar tudo. Então, no mesmo momento que eu peguei e falei assim, se eu solto essa garrafa, ela vai cair ou vai subir? E ela falou, ela vai cair. Por quê? Porque existe uma lei que obriga isso. Lei é aquilo que é obrigado a fazer, né? Então, se existe essa lei, será que não existem outras? E essas outras são quais? Ela fala, existe a lei da atração, mas será que não existem outras? E como que elas funcionam em conjunto? E aí que eu fiz aquele vídeo onde eu explico todas as leis, como funciona o pêndulo, aquilo para ficar bem didático, né? E foi um boom, né? Esse vídeo deu mais de 400 mil visualizações. Ele explica bem direitinho. Eu tô com problema que eu boto fone, mas ele dá que conecta, mas não consigo ouvir a voz. Então eu tô tirando e botando aqui. Então, na verdade, é o que eu sempre falo, as pessoas falam muito de lei da atração, né? A lei da atração e a gente atrai, e muita gente acha que é só pensar. Eu fiz um vídeo como é que a gente chama? Tava. Ai, como é que é o nome agora? Eu não me lembro. Aqueles vídeos que todo mundo faz. E aí eu fiz também, que é uma trend, né? Aí eu fiz Sim. essa trend aí, o pessoal. E aí era aquelas gurias dando risada. Sabe quando tu fala uma coisa e as gurias Aham. kkkk? Então, e aí eu falei assim: não, porque lei da atração é só a gente pensar e vai acontecer. Tanta gente comentou, mas não é só isso. Então, assim, muita gente acha que é a gente pensar. Que nem o filme O Segredo. A primeira vez que eu assisti o filme O Segredo foi em 2008. Eu peguei meu caderno, colei, que é uma das técnicas, né, que eles mostram que o universo é um manual. Então eu colei lá as fotinhos, tudo certinho, e achando que ia acontecer, não aconteceu nada. Então, assim, é uma das coisas que as pessoas acham é isso, né? E sabem que uma lei muito importante que vem antes da lei da atração é a lei da vibração, né?
que é o que comanda, assim, grande parte do que está acontecendo à nossa volta, porque a vibração tá nas nossas crenças, nossos pensamentos, tudo que a gente viveu, sentiu na nossa vida até agora, e coisas até que foram passadas pelo DNA, né? Nossa genética, Exatamente. coisas que tá em todos os brasileiros, principalmente ligada à escassez, à prosperidade, né? A gente já carrega na nossa genética, essa genética histórica, digamos assim, muita escassez, por conta de trabalho que muitas pessoas passaram. Então, a gente já vem crescendo com aquelas crenças de que tudo é difícil, de que precisa trabalhar muito, né? Principalmente muitos imigrantes que vieram de outros países, assim, e que tiveram que lutar muito, né, para conseguir ficar aqui. Então, a gente vem com essas crenças inseridas e a gente não sabe nem o porquê. Então, a gente precisa saber como é que funciona tudo isso. Então, aí começa a entrar a parte do autoconhecimento, né? Que uma vez na vida todo mundo vai precisar passar por isso. Isso é o divisor de águas, de a gente saber quem a gente é, de a gente se conectar com a nossa essência, saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu vibro. E aí eu sei o que eu atraio para minha realidade. Ainda bem que a gente não atrai aquilo que pensa, né? Ainda imagina. bem. Nossa senhora, seria um caos total. Porque o grande segredo da decepção humana é que as pessoas pensam exatamente no que elas não querem. E aí está o problema. Se a gente pensasse e acontecesse, só ia dar problema na vida. A lei da atração é um fenômeno natural que atrai o que é semelhante à frequência que aquele corpo está emanando, de uma forma bem simples. Ou seja, tudo é energia, tudo vibra. Então, se tudo é energia, tudo vibra, o que diferencia uma coisa da outra é a frequência específica que aquilo está vibrando. E se aquilo está vibrando uma frequência específica, a coisa mais magnífica que existe do ser humano é que ele pode definir qual frequência ele quer estar. E aí que vem a questão do sentimento, da emoção. A emoção é o segredo. Só que quando você liga também e fala assim, eu vou pensar para que eu tenha sentimento. O pensamento não gera emoção. O que gera emoção é o significado que você dá para ele. Por exemplo, todo mundo que está ao vivo aqui agora, pensa num garfo aí. E aí você fala, qual é a emoção que você sentiu? Nenhuma, exatamente. Agora imagine esse garfo fincando na sua perna. Já dá até ou seja, você deu um significado para ele, uma coisa para ele acontecer. Quando você faz isso com alguns pensamentos específicos, vão gerar uma emoção, que vão gerar uma ação, porque a emoção, ela libera um hormônio. E o hormônio vem da palavra hormã, que significa pôr em movimento. Então, todas as vezes que você dá significado a alguma coisa, você tem uma emoção que gera um hormônio que te faz ter uma ação. E essa ação tem um resultado. Então, se você não domina seus pensamentos, você não domina suas emoções, que não domina suas ações e não domina seus resultados. Ou seja, você tem a vida que deu e não sabe nem o que está acontecendo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você domina isso, fica brilhante. As pessoas perguntam assim, quanto tempo você medita por dia? Eu falei, 24 horas, o tempo todo. A minha meditação é o tempo todo, porque eu ouvi o que Jesus ensinou lá, né? Orai e vigiai. Eu entendi que a sacada era vigiar a minha mente, não a vida dos outros, era vigiar a minha mente para que os meus pensamentos, que são como essas nuvenzinhas, eles vêm, esse pensamento é ruim, eu ignoro. Esse pensamento é bom, eu pego para mim. Esse pensamento é péssimo, tá tudo bem, é só um pensamento, lá, já foi. Mas se eu falar assim, meu Deus, olha esse pensamento, e eu fico agarrado nele, o que vai acontecer? Eu vou dar significado e vou me importar. Eu vou pegar ele e importar para dentro de mim, gerando uma emoção que é congruente ao pensamento, ou seja, ruim, e fazer com que aquilo fique ruminando. Ainda tem uma certa coisa maravilhosa, que cada emoção, ela demora 90 segundos no corpo, a química que acontece. A emoção nada mais é do que uma química hormonal que acontece no nosso corpo. O sentimento é o que você sente quando a mente vibra, quando a vibração. Sentimento. É quando você vibra, você sente aquela frequência que você está. Você poderia falar, nossa, eu estou me sentindo numa frequência tal. Ou falar assim, nossa, eu não estou me sentindo muito bem. Ou estou triste, a gente dá nomes para frequências, né? Ou então estou super feliz. Ou, nossa, eu estou em 500 Hz. Sabe, você poderia dar a frequência que você está, ou fazer isso. Mas a grande sacada é isso aqui,
Não As se importa. nuvenzinhas foi perfeito. Perfeito Não se exemplo, né? importa, ó. Deixa o pensamento passar, deixa o pensamento ir. Isso é meditar. As pessoas falam assim, eu não consigo me concentrar na meditação. Mas não precisa, você não tem que se concentrar. Se você concentra, não é meditação mais, é concentração. Então, ó, os pensamentos vão vir e vão vir 300 milhões. Quando você perde o medo de questionar, e de questionar qualquer coisa, questionar Deus, questionar o universo, questionar, porque você tem um livre-arbítrio, você pode fazer isso. E você não vai ser punido por ninguém. A única pessoa que te pune é a sua própria culpa em cima dos seus paradigmas. Porque nada é certo ou errado para o universo. É você, através do seu ponto de vista, que define o que é certo e errado. Ou seja, o seu ponto de vista foi definido pela sua família, pelos seus antepassados, pelos seus paradigmas, pela mídia que você assiste, pelo seu pastor, pelo seu professor. Em cima disso tudo, você é um conjunto disso, e aí você vai atuar, ou seja, sua personalidade foi formada em cima disso. Personalidade vem de persona, que significa máscara. Qual é a máscara que você usa em cima de tudo que você aprendeu? Ela fala assim, então eu vou ser assim para o resto da vida? Só se você quiser continuar assim. Você tem o livre-arbítrio de ser o criador da tua própria realidade. E é aí que entra o autoconhecimento, entender como funciona todo este seu poder, né? Que é o que você ensina magnificamente no seu canal, para essa turma linda aí. Então, é uma parte principal porque a maioria das pessoas estão perdidas. Elas querem mudar de vida, porém elas não sabem como. Então, elas tentam fazer alguma técnica, elas tentam fazer alguma coisa que ouviu alguém falar, porque muita gente ensina errado a lei da atração, poder da mente. Tem muita gente que ensina errado, né? Que fala do basicão, mas não vai lá dentro. O que precisa fazer? Eu sempre estou falando, enquanto a gente não parar e pensar quais são as minhas crenças, analisar. Claro que é difícil no primeiro momento, então a gente tem que parar e pensar, o que eu estou pensando? Foi a primeira coisa que eu fiz em mim. Eu li aquele livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Aquele livro ali, sabe, assim, parece que tirou uma venda dos meus olhos. Fiz o curso com o Dr. Amit Goswami também. Então, assim, ali já ampliou a visão. Mas aquele livro ali, para mim, é sensacional nesse sentido. Por quê? Porque ali ele fala exatamente isso que tu falou. A gente saber o que eu estou pensando nesse momento, qual é o meu padrão de pensamento para saber o que eu estou vibrando também, o que eu penso em relação a tal coisa. Por exemplo, a minha vida financeira está um caos. O que eu penso em relação ao dinheiro? O que eu repito todos os dias em relação à minha vida? Que minha vida tá um caos, que eu não tenho dinheiro para pagar nunca nada, sabe? O que eu tô repetindo em relação àquilo ali? É ver, olha, 80% das pessoas, 90%, que eu falava para ver isso, né? Ó, vê teus pensamentos. Primeira coisa, o que tu tá pensando? Qual que é o teu padrão de pensamento? Elas não sabem que focava tanto no negativo, sabe assim, elas queriam que a vida mudasse, mas o foco estava ali. Então essa é a primeira coisa. E aí entra o que o Dr. Joe Dispenza fala. É a gente saber quem eu quero ser, como eu quero pensar, quem eu quero ser. A primeira coisa. Hoje eu sou quem há 1 ano e meio atrás eu visualizava. Eu comecei a fingir, porque a gente precisa começar a fingir. Você Então, vai assim, atuando, não é né? fingir, é um teatro. Mas é quase isso. O Dr. Joe Dispenza, ele fala, mas não é só isso, eu vou gastar dinheiro, vou torrar um monte, não. É eu ser a pessoa que eu quero. É eu começar a estudar, eu começar a pensar, eu quero ter dinheiro, o que eu estou fazendo hoje para alimentar minha mente? Então, eu vou estudar sobre investimento. Então, é eu começar a me tornar quem eu quero ser. Então, hoje eu vejo que se eu pensar quem eu queria ser lá atrás, hoje eu sou. Então, assim, ainda estou no caminho, só que é escolher quem eu quero ser. E isso dá trabalho. E é uma coisa que as pessoas não querem. Né? A maioria das pessoas querem tudo fácil. Mas eu fiz tal coisa, minha vida não mudou. Passou um mês, uma semana, não mudou nada na minha vida. Gente, levou 10 um técnicas da ano lei e da atração meio. e não fiquei rica. Levei 1 ano, quase 1 ano e meio, para mim mudar quem eu sou. Então, assim, tem pessoas que conseguem mais rápido? Tem pessoas que conseguem, depende das crenças, dos paradigmas delas. Só que eu tinha muitas crenças e ainda tenho, né? A gente diariamente vai quebrando crenças. Só que para mim demorou. Demorou para eu conseguir visualizar, demorou para eu conseguir sentir, fazer aquela visualização e sair lágrima do olho. Eu tirei foto nesse dia, foi em julho. Olha só, junho, faz pouco tempo. Então, assim, demorou, só que eu não desisti. Eu continuava ali diariamente, fazendo tudo, mas principalmente aqui, ó,
Bem como o Luiz falou, as nuvenzinhas foi um exemplo perfeito. Pensamento veio, mas aquele pensamento vai agregar? Ele está de acordo com a realidade que eu quero? Não, então deixa ele embora. Foco naquilo que eu quero que aconteça. E E essa é a parte essa aí principal que é as a pessoas não... parte mais difícil. As pessoas não sabem o que É elas querem. difícil. Algumas até sabem o que elas não querem, mas o que elas querem realmente, elas não têm clareza disso, elas não têm noção do que elas estão buscando. Qual a vida você quer? No meu ponto de vista, eu defini algumas coisas, eu criei uma coisa que eu chamo de mapa vital. É um mapa da vida geral, onde eu fui mapeando todas as áreas. Tem 16 anos que eu estudo sobre isso, e as pessoas falam assim, em quanto tempo você mudou? Eu falei, tem 41 anos. E eu ainda estou mudando, eu não termina. Não é um processo que fala assim, me iluminei, acabou, pronto. Então pode morrer, porque não tem mais nada para evoluir, então pode morrer. Porque tudo no universo se expande, tudo no universo evolui. E no meu ponto de vista, nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. É um processo eterno. Isso é viver. Isso é viver. Experienciar, evoluir e contribuir. Quanto mais eu experiencio a vida, eu não sou Luiz Gamonal. Eu não sou Gamonal. Eu sou um ser espiritual, imagem e semelhança de Deus, que estou vivendo uma experiência física. Então, essa experiência física se chama Luiz Gamonal. E Luiz Gamonal é o meu nome. Este é o meu corpo. Da mesma forma que é o meu boné. Mas não sou eu. Quando eu entro no carro, eu não viro o carro, mas eu comando ele. E se eu não comandar, ele vai embora sozinho e vou acabar sofrendo um acidente, que as pessoas às vezes chamam de punição. Foi Deus que me puniu. Não, você que não tomou as rédeas daquilo. Quanto mais você experiencia, mais você evolui. Quanto mais você evolui, mais você consegue contribuir. Quanto mais você consegue contribuir, mais você evolui. Quanto mais você evolui, mais experiências você pode ter. É um ciclo eterno e muito gostoso que acontece. A maioria das pessoas estão experienciando como vítima, como coitadinho, como pequeno, como tadinho de mim. Olha, eu chamo da síndrome do saquequé. Saquequé é que lá em casa ninguém me ajuda. Saquequé é que no meu trabalho todo mundo fala mal de mim. Saquequé é que eu nasci na família pobre. Saquequé é que eu vivo no Brasil, porque se eu morasse lá na Suíça ia ser outra coisa. O problema de você ir embora para a Suíça é que você vai junto, porque a tua mente O maior problema, né? O problema vai junto, porque o problema é só você. O meu problema era só eu. Da mesma forma que o seu problema era só você. No momento que você muda o seu ponto de vista, né? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em 4 áreas. No momento que você muda esse ponto de vista sobre a vida, muda como se tivesse um óculos de realidade virtual. Mudou o óculos, mudou a imagem, mudou tudo. E aí, ao invés de eu ver aquilo que eu estava vendo, agora estou vendo de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. E a vida começa a ficar mais gostosa. Para fazer isso, você precisa mudar as crenças. Porque você não tem a vida que você quer. Você tem a vida que você é. E você é aquilo que você pensa no fundo do seu coração. Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, a forma com que tem dentro das suas crenças vai ser o reflexo daqui do lado de fora, no exterior, no físico, né? No que as pessoas chamam de mundo material, no mundo real. Na verdade, é o contrário. O mundo espiritual é o mundo real e aqui é uma experiência. E é o que eu falo, né? Não existe vida perfeita, aí entra até o teu exemplo do pêndulo, por quê? Porque experiências ruins, entre aspas, que na verdade são para fazer com que a gente evolua, vai ter para todo mundo, tem para todo mundo, não existe vida perfeita, né? Então a pessoa vê ali a pessoa vivendo bem e tal, não quer dizer que ela não tenha desafios. Só que a gente tem que olhar diferente. Hoje eu já olho uma coisa ruim que acontece na minha vida e pergunto, por que será que isso está acontecendo? O que eu vou aprender? Isso aí, pronto, passou. O pêndulo voltou rápido e já tá tudo bem de novo. Então, assim, é o quanto tempo eu vou ficar focando naquele negativo, né? E quanto tempo que eu vou permanecer lá. Mas desafios tem. A gente está aqui para evoluir. A vida é uma eterna evolução. Vão ter desafios até o final da nossa vida. Mas como a gente leva isso, né? Se a gente leva de uma forma mais leve, se a gente leva de uma forma de um aprendizado. Como eu falo, eu precisei perder tudo na minha vida, tudo, sabe assim, ficar no zero, começar do zero, para eu entender que se não fosse aquilo ali, eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Então, às vezes, o universo esfrega na nossa cara, precisa ir dar um jeito na tua vida, porque tu não tá no caminho certo. Às vezes a gente insiste em algo que não tá dando, né?
Então, a gente tem que olhar aquilo. Por que que esse desafio está acontecendo? Por que aconteceu de novo? Então, é a parte do autoconhecimento, de a gente cuidar dos pensamentos, de a gente saber que tá tudo dentro. Né? Isso que tu falou da vida lá fora ser um reflexo, eu até gravei um videozinho curto falando, porque é isso. Às vezes a pessoa nos trata mal e a gente pensa assim, nossa, a culpa no outro, né? Como tu falou. Aquela pessoa lá fazia eu me sentir muito mal. Não tem como eu ficar numa vibração boa. Se eu estou ficando mal porque aquela pessoa me falou aquilo, é porque eu tenho aquela vibração dentro de mim. O que eu senti raiva tá dentro de mim. Eu aprendi muito nisso. Fiz o curso de Enneagrama e descobri que eu tinha raiva dentro de mim. Eu sou uma pessoa calma e tranquila, mas eu descobri isso. Então eu comecei a perceber outras questões e limpar. Quando eu limpei esses sentimentos entendendo, melhorou tudo. Então esse processo melhora relacionamento com filhos. Sabe, é uma coisa assim incrível. Como a nossa vida transforma quando a gente muda lá dentro. Aqui dentro, na verdade, muda todo lá fora. Então, assim, as pessoas que antes se incomodavam não vão mais se incomodar contigo, porque tu não vai dar bola. Como tu falou no início, eu não vou estar dando significado para aquilo ali. Para mim não importa, sabe? Eu sei que aquilo ali está dentro dela. Então eu não me incomodo mais. Então, cada vez que a gente sente raiva, que a gente fica triste, é porque eu preciso ver o porquê que eu tenho aquilo ali e me limpar. E ver que pensamentos que eu tenho diariamente que sente aquilo ali também. Então, é todo um processo que não dá para falar numa live, mas é um processo, assim, que é necessário, né? É uma coisa que é necessário. A gente, às vezes, não vai manifestar aquilo que a gente quer, porque tem esses processos e esses sentimentos dentro da gente, crenças. Enfim. Eu falo que o veneno só funciona se você tomar, né? Então, quando alguém fala de você, tem até aquela máxima, né, que fala, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando alguém fala alguma coisa com você, ninguém consegue te fazer mal falando alguma coisa. É você quem se sente mal com o que foi dito. E não o contrário. E não joga uma coisa, aquilo pegou em mim. Não, pegou porque você aceitou, porque você deu significado para aquilo, internalizando e aí se fazendo de vítima. Geralmente a pessoa tá aquele desespero exatamente porque a historinha que você conta na cabeça, né? O que você está contando na sua cabeça? Aliás, uma das técnicas que eu uso para quebrar um estado emocional fala um pouco disso. Depois a gente pode tá falando sobre essa questão, na hora que for entrar na questão de algumas técnicas da lei da atração, como é que eu mudo meu estado emocional e como é que eu mudo a minha frequência em 2 minutos. Ah, já pode falar. Já podemos entrar. A gente vai mesclando, vamos falando um pouco das técnicas, um pouco de como funciona. Eu quis fazer essa introdução até para as pessoas saberem que a lei da atração, ou a mente, ou a gente atrair aquilo que quer, não é só técnicas. As técnicas são auxiliares, elas nos ajudam, mas tem muito mais coisa por trás daquilo, né? Por trás de cada técnica. Então elas nos ajudam com certeza. E pode compartilhar, sim, a técnica. Tudo que acontece na nossa vida está dentro de nós, vem de nós. Da mesma forma, as coisas que a gente chama de boas e as coisas que a gente chama de ruim. Mas nada é bom ou ruim, as coisas simplesmente são. Toda técnica que a gente usa é para facilitar o nosso sentimento, a nossa expressão emocional para que aquilo aconteça. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Algumas pessoas gostam de coisas mais materiais. Hoje uma moça me perguntou, o que você acha de incenso? O que você acha de vela? O que você acha de não sei o quê? Cada um tem uma necessidade dentro de si de expressar, ou dependendo da cultura que veio, vai colocar isso. Tem que usar aquilo que combina com você, né? Eu separei algumas técnicas que eu usei durante toda a minha vida, desde que eu conheci, né, a lei da atração, e algumas que eu uso até hoje. E essa de quebrar o estado emocional foi muito legal, porque ela é super simples, mas ela é muito eficaz. E eu gravei até um vídeo que eu falo como mudar o seu estado emocional em 2 minutos. E geralmente tem música, né? Eu sou músico e eu fiz um show onde eu canto um improviso. E a música é extremamente alegre, animada, e faz a gente quicar ali, literalmente pular e dançar. A primeira coisa é o seguinte, o seu estado emocional, ele vai depender
de 3 fatores, né? Então imagina como o meu cordão aqui um triângulo, né? Uma pirâmidezinha ali. A primeira coisa é o que você pensa, é o seu mental. Então você tem que dominar a sua mente, você tem que estar pelo menos consciente. Ou seja, você precisa estar com consciência do que está acontecendo. E o que é consciência? Ciência é o estudo de alguma coisa. Então você precisa estudar os seus pensamentos. Tive uma emoção, tive um sentimento, ou seja, senti alguma coisa. Ao invés de eu reagir, eu vou parar e vou pensar, e vou usar a minha razão. Por que eu estou sentindo isso? Por que aconteceu essa química no meu corpo? Ou seja, no momento que eu faço isso, eu saio do ego, eu saio do corpo, quando eu questiono. Porque quem questiona é a consciência e não o subconsciente. O subconsciente é emocional, ele só reflete, ele só reage. Já viu que as pessoas falam assim, deixa eu refletir sobre isso? Fala, não faz isso, raciocina, não reflete. Porque refletir é pegar um espelho e colocar uma imagem que está pronta. E aqui está cheio de imagem pronta que não foi você que colocou. Então, se você só reflete, você só está repetindo aquilo que estava dentro. Quando você raciocina, você usa a consciência e sai do ego. No momento que você saiu do ego, você olha para si mesmo e fala assim, por que eu estou fazendo isso? O que aconteceu? Ou seja, o questionamento. O primeiro passo para a liberdade mental é questionar absolutamente tudo que acontece, tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você vive. Por que eu faço o que faço? Começa a perguntar um monte de por quê, por quê, por quê, por quê. E aí vai ter que vir a resposta. Nesse momento você tem que pensar. É aí que é a parte difícil, que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem refletir, porque refletir já está pronto. Para pensar, você tem que criar conceitos, conexões neurais, que é trabalhoso. Então, no momento que eu penso, eu faço o que, olha, esse pensamento tem a ver com o meu propósito de vida? Tem a ver com o que eu quero para a minha vida? Tem a ver com o que eu quero para mim? Não. Então, muda o pensamento imediatamente. Pegando, esse aqui é o pensamento? Não, não quero esse não, quero esse aqui. Acabou. Penso no outro. Mudei o meu pensamento, agora eu mudo a postura. Porque geralmente um pensamento ruim vai te deixar com uma postura ruim. Uma postura para baixo, os ombros descem. Automaticamente o nosso corpo reflete o que nós estamos pensando. Tanto que é praticamente impossível mentir verdadeiramente. Quem estuda sobre a linguagem não verbal consegue ver se você está mentindo, porque o seu corpo sempre vai falar a verdade. Então ele sempre vai falar o que está dentro de você. Então quando você muda a tua postura, ele vai ter que ser congruente. Então já viu aquelas pessoas que falam assim, se coloca na posição de Mulher Maravilha, vai mudar toda a sua estrutura hormonal que vai fazer com que você tenha ocitocina, dopamina e fique feliz. Do nada, em 2 minutinhos. Então eu mudo meus pensamentos, mudo a minha postura e automaticamente mudo o que eu estou falando. Porque tá tão difícil, nossa, tem que pagar tal coisa, tem que pensar, sabe fulano, nossa, filho da mãe falou aquilo comigo. Se você fica pensando e falando coisas ruins, vai atrair coisas ruins. Por quê? Porque você vai estar vibrando nesta frequência que você está emanando ali, você está vibrando na frequência dos seus pensamentos, o que você fala e o que você sente. A tua postura está congruente àquilo. Então, se você se coloca numa postura legal, coloca uma música bacana, vamos supor, estou indo para casa, acabei de sair do trabalho, e tive um trabalho péssimo, alguém falou alguma coisa que não me agradou, eu estou indo para casa. Vou chegar na minha família do jeito que eu estou? Não, pelo amor de Deus. Muda teu estado emocional. Muda seus pensamentos, coloca uma música bacana, muda tua postura e começa a dançar. Você já viu alguém triste dançando feliz? Não. Então, automaticamente, no momento que você começa a dançar e ficar feliz e agir como se já fosse, você ficará. Então, você tem que atuar do jeito que você quer que seja. E você vai repetir tanto que vai ficar natural, vai ficar automático esse processo. Exatamente. Essa é uma delas. No início é difícil, né? Eu, quando estava no meio do caos, lá no fundo do buraco, eu botava isso. Eu chorava o dia inteiro, mas de noite, eu colocava videoclipes de músicas que me deixam feliz, eu botava o fone e eu fugia daquela realidade, sabe? Eu vivia o agora, me imaginava vivendo aquilo ali, sabe? Eu transformava a minha vibração. E aquilo ali foi o início de eu conseguir mudar, não ficar só no foco aquele negativo, né? Daquilo tudo que eu estava vivendo. Tem muitas pessoas que estão passando por isso, que estão no meio do caos e falam que é difícil. Realmente é difícil. Mas é o que a gente estuda
né, na neuroplasticidade, que a gente vai criando novas conexões. Então, não tem a mesma coisa que você abrir uma estrada e começar a andar com os carros ali. Não vai ter movimento. Tá ali, recém iniciou. Agora, vai se tornar uma autoestrada, uma BR. Quanto mais pessoas usarem, mais vai ficar conhecido. E assim é a nossa mente. A gente está criando novas conexões. Então, vai ficando cada vez mais fácil. A gente consegue. É difícil no início. Então, a gente tem que insistir. Tem que ter essa insistência e dá certo. Então, hoje, os rituais que eu faço, entra as partes das técnicas, porque esse para mim é uma técnica. Eu tinha dificuldade em focar naquilo que eu queria. Por exemplo, fechar os olhos, visualizar. Então, o que eu gosto? Eu gosto de fogo. Eu gosto das labaredas. E, para mim, olhar para o fogo faz com que mude a minha vibração, me dá um calor, sabe? E eu consigo visualizar. Então, assim, é somente de lei da atração. Eu boto música antes, eu danço, sabe? Eu aumento a minha vibração para daí sentar ali na frente e começar a visualizar. Então, assim, tanto no livro do... Ai, como é que ele conta? O Poder da Mente Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy, é isso? Ele conta que ele dava as palestras e ele visualizava as pessoas dando depoimento, né? Tudo que ele fazia acontecia. Então, assim, os rituais que eu faço é basicamente técnicas do Dr. Joseph Murphy que ele conta e da lei da atração. Então, não tem nada, assim, de magia, o pessoal pensa... É a magia da mente, é aquilo que a gente usa, e eu uso os cristais, as pedras, porque é uma coisa que eu gosto. Mas o cerne do ritual é isso. Então, entra ali a parte de técnicas, porque é um jeito que eu encontrei de focar. É como tu disse, o incenso faz bem, tem gente que gosta, perfeito. Se aquilo ali vai fazer mudar a sua vibração, se faz com que você se conecte, né? É a mesma coisa que dançar, colocar uma música. Então, a gente tem que pensar o que eu gosto de fazer. Primeira coisa, né? Fazer aquela Qual lista. o efeito que aquilo causa, estratégica. Né? A primeira coisa é pensar, qual o efeito que aquilo está causando em mim? É um efeito maravilhoso? Perfeito, não tem nem que perguntar se é bom ou ruim. Porque o seu eu superior, o seu eu interno, sempre sabe o que é melhor para você. E se ele está vibrando pelo entusiasmo, e entusiasmo significa enteos, ou seja, Deus dentro, se Deus está vibrando dentro de você satisfeito, não precisa de ninguém dizer o que é bom. O que você acha disso, daquilo? Se você está vibrando, porque nós somos indivíduos, pois somos individuais. Ou seja, cada um é um. Cada um tem um ponto de vista sobre a vida. Então não adianta, às vezes, necessariamente, ficar olhando, fulano faz aquilo, eu vou fazer também. Nossa, mas eu me sinto super mal quando eu faço aquilo. Falei, então não faz. Né? Faz aquilo que vibra com a tua frequência, aquilo que se conecta com você. Uma coisa que eu fazia no início, quando eu comecei a fazer shows, antes de eu ir para a Europa, cantar, fazer show lá, eu queria fazer um show aqui na minha cidade, no maior teatro da Zona da Mata, que ele cabe em 2.000 e tantas pessoas, e é incrivelmente linda, tipo o Municipal de São Paulo, uma coisa assim, nesse nível, sabe, gigante, e é o maior, ele só ia quem era muito famoso, tipo, da televisão, internacional, ia fazer show ali. E eu falei, eu vou fazer show ali. E aí o que eu fazia? Eu pegava, uma das coisas que você falou que foi muito interessante, que é o seguinte, antes de fazer uma mentalização, você precisa vibrar, ao contrário, você precisa mudar a tua vibração. Você não vai sentar puto e vai falar assim, agora eu vou pensar no que eu quero. Não, você está chateado, você está vibrando mal, você está chorando, você está desesperado, você vai pensar em coisa boa? Não vai. Então, às vezes, você precisa tomar um banho, você precisa um banho de incenso, você precisa acender uma vela, você precisa fazer alguma coisa que te conecte consigo mesmo, que faça você baixar ali a sua raiva, baixar aquela emoção que está ruim, para aí sim, você meio que limpou aquilo, agora eu vou sentar e vou visualizar o que eu quero. Então, às vezes, eu tomava um banho, eu entrava, mais uma técnica, eu entrava no banho. Nossa, e deixava banho perfeito, água... né? Eu amo banho, todos os dias eu fico ali viajando deixava a água bater e eu imaginava que ela estava fazendo um processo tipo isso que a nuvenzinha está subindo, só que ao contrário. E aí descia uma água suja, preta, que eram as coisas ruins que estavam acontecendo comigo. E eu imaginava descendo aquilo indo pelo ralo, indo embora de mim, sabe? E aí, dali a pouco, eu estava super mais calmo, começava a respirar mais longo, para que eu não ficasse respirando rápido, então eu respirava devagar, para que acalmasse a frequência do meu cérebro. Às vezes eu estava lá em beta, numa frequência extremamente
rápido, eu tinha que ir para alfa, para depois sentar e depois ir para teta, no momento que eu tivesse já, nem estava no meu corpo mais, já estava em outra dimensão. Só que para isso existe um processo, né, de, olha, eu vou me colocar numa, numa frequência específica para poder mentalizar. Eu não vou chegar do trabalho todo suado, todo cansado, e vou sentar na cama para fazer isso. Minha cabeça está lá ainda. Então eu tenho que me preparar para mentalizar. E aí, o que eu fazia? Eu fazia os processos da água, limpava, sentava na cama e visualizava todo o meu show acontecendo neste teatro. E aí eu pegava o meu celular e virava assim e falava, e a galera gritava, vem para o show do Gamonal. E o teatro lotado, 2.000 pessoas lá gritando, vem para o show do Gamonal. E aí o que aconteceu? Um ano depois eu estava no Teatro Central fazendo um show lá, sozinho com a minha banda incrível, e aí eu pego o celular e viro assim pra galera. Tem esse vídeo no meu YouTube, tem o pessoal Tô toda gritando, arrepiada vem pro show do aqui. Gamonal. Ó, eu arrepio só de lembrar. Esse dia foi um dia, assim, a concretização a certeza de que a lei da atração funciona magnificamente. E aconteceu, antes desse show, aconteceu umas 300 coisas que me levaram, porque não é só o ato em si. Vamos supor, eu visualizei lá no show. Beleza, o show foi fantástico. Mas antes aconteceu todo um processo para que eu chegasse nesse show. Eu conheci um cara, por exemplo, eu fui na loja de um amigo que eu queria alugar o som dele para fazer esse show lá. E eu conheci um cara que trabalhava com som e que ele era especialista naquilo, estava acostumado no Teatro Central, onde eu queria fazer o som. Ele estava lá nesse dia, nessa hora, e estava com tranquilidade para conversar comigo e a gente ficou super amigo. Olha só que legal. Então, a lei de atração, ela não brota como as pessoas acham. Falam assim, eu vou pensar numa coisa, eu vou chegar em casa, vai ter um dinheiro na minha cama. Ou eu vou sair ali, vai ter um carro na minha garagem. Não é isso, não é mágica, né? É de uma forma tão magnífica que o universo se conecta e ele modifica, porque estamos todos interligados. Quando eu cocrio alguma coisa, interliga você, interliga todo mundo. Então todos se modificam junto com a lei da atração. Nesse momento, vão vir pessoas, circunstâncias, pensamentos, ideias e circunstâncias que vão te levar para aquilo que você deseja, ou trazer aquilo que você deseja. E quanto mais você vai para cima do teu sonho, mais o seu sonho vem para cima de você. Toda ação emanada por um corpo volta para sua origem. E toda vez que você vai para cima, né, ou seja, a lei de Newton, né, toda vez que você vai para cima, a mesma frequência, a mesma energia vem para cima de você. Entende? Tudo que acontece. Então as pessoas ficam assim, eu vou sentar aqui, ó, pensa aí. Essa lei da atração não funciona, não. É o que a maioria faz. Né? 5 minutos aqui pensando e não funcionou. Sabe, a pessoa quer que aquilo brote do infinito. Então, uma das técnicas que eu fazia também era essa questão de me limpar, literalmente imaginar a energia ruim do dia, da rua, poeira, todas as coisas. Então, agora eu estou limpo para que o meu sonho se realize. E eu vivenciava mais uma técnica, usando os 5 sentidos. Então, eu estava lá, eu sentia o celular, o microfone na minha mão, eu ouvia a galera gritando. No final, a gente comemorava com espumante, então eu bebia. Então eu usava tato, audição, olfato. Eu sentia o cheiro das rosas que eu mandava para as pessoas no show. Tudo isso faz com que fique mais real. E quanto mais você coloca esses detalhes ali, menos você está aqui. Mais você já está lá. E se você pode imaginar, se você pode pensar, você pode ter, você pode co-criar isso na sua vida. A gente tem que imaginar que literalmente está com óculos de realidade virtual, né? Que é a técnica da realidade virtual, não deixa de ser. Né? A gente usar os 5 sentidos e o máximo que puder. Então, assim, por exemplo,
pode botar aquele som das pessoas aplaudindo, né? E aí tu agindo daquele jeito, como se fosse um ator de verdade. E é assim. A gente atua para aquilo que a gente quer se transformar. Não tem vários atores que fazem, ensaiam e treinam tanto personagem por tantos meses que eles acabam se tornando parecidos com o personagem. Tem muitos casos. Dependendo Então, é assim. do personagem, tem que fazer tratamento psicológico para tirar aquilo. Porque às vezes é um personagem ruim, né? E aí ele fica com aqueles tiques. Você falou um negócio magnífico aí, que você fala de colocar som, a galera aplaudindo, etc. Uma amiga minha que estuda sobre a lei da atração também, está ajudando uma menina que está concorrendo a Miss. E aí ela pediu para eu fazer uma chamada da ganhadora Miss, como se fosse brasileira, né? Uhum. E aí, eu não sei se vai dar para você ouvir, mas eu queria colocar aqui só para você ter uma ideia de como é que funciona fazer alguns detalhes como esse, como usar uma técnica dessa, né? Eu participava de concurso de Miss quando eu tinha 15 anos. Sei bem como é que é, mas eu não sabia usar as leis da atração. Imagina se você tivesse esse áudio. Vamos ver se dá para você ouvir. Daí eu vou ligar ele aqui. Olha só que legal. Eu estou falando em inglês, tá? Mas é só para ter uma noção. Tem o barulho das pessoas e eu dizendo quem que ganhou. Ó, vou colocar. Ladies and gentlemen, and the Miss Grand International 2021 is Brazilian! Eu não sei se está dando para ouvir. Dá para ouvir sim. Não tanta música do fundo, mas dá para ouvir sim. E aí, quando ela ouve isso, tipo, ela faz toda a mentalização, já se mentaliza lá, imaginando ela subindo no palco, ela já está entre as vencedoras, e tá ela e a outra que ficou em segundo lugar, de mãozinha dada, com aquela adrenalina toda, e aí liga esse áudio, já visualizando, e aí a galera começa a gritar, ou seja, para que fique o mais real possível. Automaticamente você vai vibrar nessa frequência e vai emanar isso para o universo. Só que aí tem outros passos, né? Eu falo, emanei, então tá tudo bem, né? É como fazer uma compra no Mercado Livre. Eu escolho meu pedido, visualizo o que eu quero, escolho e coloco no carrinho. Comprei, é meu. O universo já sabe. Só que na hora dele me entregar, eu mudo de endereço. É bem isso. Eu mudo de frequência. As pessoas fazem isso o tempo todo. E aí fala, a lei da atração não funciona. O principal é saber receber, né? Pedir todo mundo pede, a gente se conecta, só que muitas pessoas não sabem receber. Ou seja, não adianta visualizar, fazer uma visualização bem feita uma vez no dia e no resto do dia ficar focando em problema, reclamando, julgando o outro, tendo inveja, tendo raiva. Não adianta. Não bate, não entra em conexão. É polaridades diferentes, não dá. Totalmente. Então, a gente precisa cuidar 24 horas, inclusive quando a gente dorme, antes de dormir, o que tu tá visualizando antes de dormir, o que tu tá pensando. Isso foi uma das coisas que eu comecei a cuidar muito. Eu criei uma rotina das técnicas que eu faço. Por exemplo, antes de dormir, eu assisto vídeos de coisas que eu quero que aconteça. Eu mesmo criei os meus vídeos. Eu boto uma música que eu gosto, com imagens e vídeos, assim, que me deixa bem, sabe? Aquilo que eu quero que aconteça. Então, eu fico visualizando e durmo ali com essa frequência. E aí eu acordo já com ideias. Então, é assim, a gente alimentar a mente antes de dormir, porque o nosso subconsciente vai ficar trabalhando a noite inteira, né? E a gente muitas vezes acorda com a ideia. Então, a gente saber como é que vai fazer essas técnicas do chuveiro, eu sempre visualizo ali, é maravilhoso. Nossa, isso desde quando eu tinha uns 13, 12 anos, eu fico visualizando no chuveiro e nem sabia. E é importante, assim, a gente tá sempre testando tudo, né? Isso testando o dia mesmo, né? Ó, teve uma pessoa que botou, eu fiz a técnica do Tesla e deu certo. Eu não consigo, porque eu tenho a minha falta de concentração, sabe? De ficar ali escrevendo, visualizar muito, não dá certo. Mas tem muitas pessoas que dá. Então, uma técnica que funciona para uma, quando vê, não funciona para outra. A gente tem que tentar, a gente tem que testar diversas técnicas, mural dos sonhos, a caixinha dos sonhos eu gosto de olhar ali as imagens. Então, assim,
É legal para a gente acostumar nossa mente àquilo ali. Mas, que nem a gente estava falando, a gente tem que saber receber o que a gente pediu, que é a principal parte. Uhum. Saber que depende, às vezes, a gente pode receber uma coisa ruim, porque faz parte do processo, com certeza. Com certeza. Às vezes a gente não E está no ruim é caminho relativo. certo. E ruim é muito relativo. Porque Sim, dependendo da forma que você esteja olhando, isso que você talvez vê como ruim, daqui a 5 anos você vai olhar aí para trás e vai falar assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. eu falo isso. O que aconteceu para mim em 2013 foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque se não tivesse acontecido, desmoronado tudo, hoje eu não estaria aqui. Então, assim, tudo tem um trajeto. Só que na época eu não olhei aquilo como ruim. Eu abri espaço para as oportunidades que surgiram. Eu pensei, bom, aquilo ali não vai mais dar certo, então foco no outro. Enquanto outras pessoas ficaram focando no negativo. Nossa, mas não deu certo, o que eu vou fazer? Não sei, eu vou ir para aquilo ali. Então, assim, as oportunidades que me surgiram, eu fui me agarrando. Então, é isso que a gente tem que fazer. Saber que os desafios podem ser parte do processo. O universo pode estar te mandando o que você quer através daquilo ali. Será que você está preparado? Será que você confia? Será que você acredita? Será que você está abrindo os braços para o universo e falando, eu estou preparada? Ou será que não? Ou será que desconfia? Ou será que fica duvidando? É as coisas que mais trava. Pessoas fazem técnicas e acham que se não está dando certo, passou um mês, não aconteceu nada, não deu certo. Então, assim, já está duvidando. Quer que aquilo aconteça de uma vez só. Chega eu quero ficar milionário. E acha que vai ganhar, de repente, 4 milhões de uma vez. Brotou. Ou ganhar na Mega Sena, como as pessoas cismam de ficar querendo ganhar na Mega Sena. Ela não entende que, de repente, pode vir num processo de faturar 10 mil agora, para que a sua consciência expanda de quem ganha 10 mil. Agora você vai ganhar 20, depois você vai ganhar 30, depois você vai ganhar 500, depois você vai ganhar 1 milhão. Depois você vai fazer 4, porque quem faz 1 milhão começa a ficar muito mais fácil fazer outros. E aí sim você vai compreendendo. Mas essa ansiedade, esse achar que a lei da atração é uma coisa meio mágica, é que faz com que as pessoas se percam nesse processo e achando que vai acontecer num estalar de dedo. Eu penso e tem que acontecer. Se fosse assim, só ia acontecer coisa ruim, porque a maioria das pessoas só pensam coisas ruins, naquilo que elas não querem. Tem pessoas que acontecem, algumas manifestações rápido, né? Faz a visualização aconteceu, mas é o que eu falo, depende de cada um. Cada pessoa é um ser único, com uma crença, com determinada paradigma de acordo com o que ela viveu. Então, quando vê uma pessoa, não tem tantas crenças relacionadas ao financeiro quanto a outra, e para ela vai manifestar mais rápido. Então, a gente tem que sempre levar em consideração, não se comparar ao outro. Por que aquela lá deu certo e para mim não, se eu fiz junto com ela? Cada um é cada um. Aguarde e confie. É a frase que eu gosto de falar. Aguarde e confie. Confia no processo. Pergunta para você mesmo se você está fazendo tudo certinho, né? Se você está cuidando dos pensamentos, se você está confiando, se você está entregando, se você está cuidando da sua vibração, né? Que é os fatores assim principais, pensamento mental, a vibração, ali a gente consegue controlar tudo, né? A gente só precisa focar naquilo que a gente quer. A gente tem o controle da nossa vida e foca naquilo que quer. Desafio faz parte, com certeza, mas eu não quero focar nisso. Isso ali é um aprendizado, eu vou aprender e foco naquilo que eu quero de novo. É manter os pensamentos focados naquilo que eu quero. Eu estava lendo isso hoje de novo, porque eu estou sempre lendo, né? A gente não para. Então, é isso, é focar naquilo que a gente quer, passar a maior parte do tempo pensando sem ansiedade. É confiando, é visualizando, é entregando, é ter aquela sensação de que aquilo ali já é meu. Então, na hora certa vai acontecer, na hora que eu estiver preparado. Uma das coisas que fez melhorar a minha vida muito foi entender que errar e obstáculos é parte do sucesso. Não atrapalha o sucesso. Aliás, quanto mais rápido você errar, mais rápido você chega no sucesso. Porque as pessoas querem chegar no sucesso lisinho. Tipo, pronto, deu tudo certo. Nada aconteceu de errado. Entenda que toda dor é um chamado para evolução. Tudo que acontece de obstáculo, dificuldade, qualquer coisa que te gere dor, incômodo, está te chamando, olha, você precisa evoluir, você precisa de criar competência nisso aqui para poder desenvolver. Quer dizer que você não desenvolveu tal coisinha aqui. Só isso. Aí você vai, desenvolve, aí o que vai acontecer? Novo obstáculo.
Aí você desenvolve novo obstáculo, infinitamente. Não tem um momento onde você fala assim, agora vai ser tudo moleza, porque a vida seria chata se isso acontecesse. Se fosse o pêndulo só para um lado, tudo é polarizado, né? Positivo e negativo, e positivo não é bom, e negativo não é ruim. Negativo é contração, e positivo é expansão. No momento que você entende isso, você para de julgar as coisas. Ou seja, existe o desejável e o indesejado. Porque você é quem deseja, você é que quer alguma coisa. Você está aqui para experienciar como criador da tua realidade, não como vítima, não como coitadinho. Então, o que você está criando? Qual experiência você quer ter? O que você quer viver? Como você quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Se você não definir isso, vai ter a vida que deu. Porque as pessoas estão o tempo todo escolhendo para você. Ah, não faz isso, não põe piercing, não põe esse cabelo assim, não passa esse batom. Ah, você não fica bonita desse jeito. Ah, não deixa cavanhaque não. Ah, nossa, vai usar boné. Ah, nossa, sabe, as pessoas vão o tempo todo te dar pitacos em cima do ponto de vista delas. Então, quando você pede opiniões e tal de pessoas que nem te conhecem, eles vão dar a opinião deles, a deles, e não a sua, não o que é melhor para você. Só você consegue descobrir. E se você tem um passo a passo, um estudo, algumas técnicas que fazem isso, ó, facilita demais você se autoconhecer. Porque a sua experiência é única, né? Exatamente. E eu acho que tu falou antes, eu queria comentar e esqueci. O que muitas pessoas não fazem é não saber aonde querem chegar, né? Tem muita gente que fala, qual é o seu sonho? Eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz? Esse tem muita gente que bota, eu quero ser feliz no amor, mas como? Então, assim, é não saber falar para o universo ou saber para você o que você quer, o que te deixa feliz, né? Então, é a gente saber exatamente aquilo que quer. Exatamente aquilo que quer. O que é ser feliz para você? Qual roupa você vai estar sentindo, usando? Qual perfume você vai estar usando? Quais ações você vai estar tendo? O que você vai estar falando? O que você vai estar pensando? E aí começa aquela lista gigante do que é ser feliz para você. Então, isso é uma das coisas que as pessoas precisam saber caracterizar a felicidade, né? Em todos os sentidos. Ou o sonho em si, né? Em todos os detalhes. E também sempre deixar aberto, né? Que pode ser algo melhor. Porque às vezes não acontece aquilo que a gente quer, porque tem algo muito melhor esperando a gente. E a gente não aceita. Tem gente que bate o pé, porque não aconteceu, porque aconteceu outra coisa. Gente, o que tá vindo é bem melhor. É bem mais grandioso. Então, é aquela frase, aguarde, confie, o que tá vindo é bem melhor. Isso aí, eu criei essa crença em mim. Acho que foi em 2009 eu comecei a falar isso. E já foi modificando ali, sabe? Eu não dava uma coisa certa. Eu trabalhava com eventos na época. E eu tinha seleções grandes, assim, né? Para grandes marcas. E lá em Floripa era bem concorrido. E eu lembro que eu não passei num que ia ganhar muito bem. E eu falava assim, a minha amiga falou, nossa, e agora? Eu olhei para ela e falei, calma, vai aparecer uma coisa bem melhor. Guarda. Não deu 2 dias, apareceu aquela seleção. Acho que foi para trabalhar, sei lá, 4 dias e ganhar 5 mil reais. Assim, era uma coisa na praia, bem tranquilo, com Land Rover. Era muito legal aquele evento. Fomos selecionadas, nós duas, as únicas, sala cheia. E eu falei, viu? Aguarda e confia. Então, essa é a frase que eu uso sempre. Se não deu certo, é porque tem algo melhor. E aí eu me abro para as maiores possibilidades. Eu não me fecho para acontecer coisas piores. Tem gente que fala... Infinitas, né? Infinitas possibilidades. Exatamente. Que a nossa mente ela é muito limitada ao que a gente conhece. A nossa mente ela só conhece o que ela já viveu, o que ela experienciou, o que alguém falou. Fora isso, a gente não sabe o que o universo tem pra gente. Então, são infinitas possibilidades que podem acontecer e você fica ali, não, eu quero que seja aqui, ó, é isso aqui. Fala, mas isso é muito pouco para você é magnífico, você merece o melhor, sempre. Eu também tenho isso, sempre que acontece alguma coisa, show, obrigado, porque vai vir algo melhor. Com certeza vai vir algo muito melhor. E aí você se abre e não fica chateado com o que aconteceu. Aí você muda o ponto de vista. Você pode olhar a situação. Igual outro dia, tá fazendo a live, o rapaz falou assim, eu tô triste porque a minha loja fechou. Eu falei, não fique triste, fique feliz, porque abriu possibilidades agora. Você estava preso nela. Então, se ela fechou, porque vai vir uma coisa muito melhor. Agora vai te dar a possibilidade de ir para outro lado, um outro campo que vai te gerar outras possibilidades e talvez ficar milionário, etc. Tudo vai depender do seu ponto de vista, do como você olha para aquela situação. Nada em si
tem significado, a não ser o que você dá, através do seu ponto de vista. Exatamente. Nossa, perfeito. E sobre o que tu estava falando antes, de não dar bola porque as pessoas falam, isso é uma das coisas para a gente se libertar também, né? De saber que o que a pessoa está te julgando, o que a pessoa está falando de ti, é o que ela tem dentro, em cima do que ela viveu. Vai pedir dica de relacionamento uma pessoa, vai ser de acordo com as crenças dela, de acordo com o que ela viveu, os traumas dela. Ela não sabe o que você está vivendo, você pode até contar, mas ninguém vai saber a nossa essência, ninguém sabe quem a gente é. Aí tem aquela frase que eu até compartilhei, eu achei muito legal. Você não é o que eu penso que eu sou o que eu penso que eu sou. Não, como é que é? Falei bem direitinho. Você não é o que eu penso que você é. Eu sou o que eu penso que você é. É isso aí. Então, tipo assim, eu sou o que eu acho de ti. Sempre. A pessoa sempre vai achar o que ela é. Os medos dela, os traumas dela, a inveja. Às vezes a pessoa tem inveja, né? Ela queria ser você, ela queria ser o que vocês têm, mas elas não têm coragem. Então, às vezes é uma coisa inconsciente e ela vai criticar e você leva isso como, nossa, e agora eu não vou fazer mais isso, então, né? Porque se ela achou, o que as pessoas vão achar de mim? Nada. As pessoas vão achar o que você acha. Se você é confiante em si mesmo, nossa, não tô nem aí, sabe? No início da minha carreira, quando eu comecei como terapeuta, eu queria desistir. Porque as pessoas falavam, é porque não deu certo, isso aqui não mudou minha vida. Depois que eu fui vendo que não depende só de mim, que depende delas, e sabe, eu fui começando a estudar, eu pensei, nossa, hoje assim, eu abstraio tanto assim o que as pessoas falam, sabe? Eu absorvo aquilo de bom, aquilo me nutre, né? As pessoas que a gente ajuda, que a gente consegue mudar assim com as nossas lives, com os nossos ensinamentos. Mas o que não agrega, eu sei que faz parte dela. Aquilo ali é o que ela é, não é o que eu sou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar. Eu lembro que, tipo, piercing, sabe? Eu sempre tive a crença, acho que até minha mãe, se a minha mãe tá aqui, ela vai saber, ela nunca deixou eu fazer tatuagem grande e botar piercing grande. Hoje, eu faço o que me deixa feliz, sabe? Hoje eu faço aquilo que me deixa bem. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer sem procurar julgamentos dos outros, assim... Na verdade, assim, pedir opinião, a gente pode pedir. Mas se a pessoa não gostar, quem tem que gostar sou eu. E eu que vou dar valor ao que a pessoa fala, né? Eu que absorvo aquilo que eu quero. Se eu não quero absorver aquilo de negativo, eu não vou absorver. Isso não tá dentro de mim. Só vou absorver se tá dentro de mim. E aí precisa ser trabalhado. Não vou culpar ela, não. Uma coisa que para mim é muito forte é jamais, em hipótese alguma, peça conselho ou dica para quem não está lá onde você quer estar. Às vezes a gente vai pedir conselho para a mãe, por exemplo, sobre dinheiro. Sua mãe é rica? Sua mãe tem dinheiro? Não. Então para que vai pedir para ela? Ou para o pai, ou para o tio, para quem quer que seja. Quero pedir uma dica de relacionamento para o meu amigo, que é solteiro ou que tem um relacionamento péssimo. Sabe? As pessoas fazem isso. Elas pedem conselhos ou aceitam, ou às vezes, pior ainda, nem pediram e vem os pitacos. Vem os pitacos das pessoas querendo, não, você devia fazer tal coisa. Aí quando você vai olhar para a vida dela, tá um caos total e ela tá dando pitaco na tua vida. O que você deveria fazer melhor? Isso acontece muito com os pais. A maioria dos pais querem que o filho tenha aquilo que eles não conseguiram ser. Então eles ficam tentando moldar o filho assim, que você tem que ir, porque é melhor, porque, olha, você tem que fazer uma faculdade, que você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que fazer isso. Mas e dentro de você? O que está gritando aí? Quais são os seus dons? Quais são os seus valores? O que você quer fazer da sua vida? Como você quer experienciar essa vida que você está vivendo? Essa é a grande pergunta. São as 3 perguntas mais importantes da vida. Como você quer experienciar? Como você vai evoluir? E como você pode contribuir? Se você responde isso, vem algo chamado felicidade. Essas perguntas até tá no ensinamento Ikigai, né? Que a gente se pergunta, assim, a gente faz essas perguntas para saber o que a gente veio fazer aqui, o que a gente gosta, e isso aí faz parte do processo, são coisas essenciais. É quando você tá prestes a descobrir o seu propósito de vida, né? Ou seja, o que você ama fazer? O que as pessoas gostam que você faz dentro disso que você ama fazer? O que você faz bem, né? O que você poderia vender ou contribuir para as pessoas com isso daí? E no final, o que as pessoas precisam?
Então, se você descobre como você quer experienciar a vida, como que? Eu quero, vamos supor, eu tenho várias carreiras, eu tenho um propósito, mas tenho várias carreiras que me levam a esse mesmo propósito. Então, eu sou escritor, sou cantor, sou palestrante, tenho várias carreiras que me levam para a mesma direção. Mas o que eu quero ser? Quem eu quero ser? Né? Eu sou Luiz Gamonal, eu sou um treinador mental e sou também palestrante. Eu quero experienciar tudo isso. O que você que está me ouvindo aqui quer experienciar? Quem você quer ser? O que você quer viver na sua vida? É você que decide. E aí, quando você se conhece, você sabe quais são seus dons, suas facilidades, e através disso é que você vai se descobrindo e você vai ficando cada vez mais feliz. A felicidade, ela está muito ligada à expansão, evolução e contribuição. Evolução e contribuição. Você pode reparar que quando você está triste, você não está evoluindo ou não está contribuindo. Exatamente, perfeito. Nossa, é exatamente isso. Eu tenho anotado no meu caderno quando eu comecei a mudar o meu Instagram, quando eu comecei a fazer aquilo que eu gosto, porque a gente vai muito de fazer aquilo que as pessoas gostariam, né? O que será que a pessoa ia gostar? Claro que a gente tem que pensar isso também, mas principalmente o que eu gosto. E perder o medo de julgamento, sabe? O que eu gosto de fazer. Aquilo ali, quando eu comecei a colocar em prática, começou a vir tanta gente com o mesmo propósito que é lindo. Então, assim, como isso tá ligado, né? Eu saber o que eu quero e tá feliz. Tá no meu caderninho, é tão legal, assim, quando eu iniciei, ano passado, a mudar o meu Instagram e colocar em prática aquilo que eu queria. Antes eu tava travada. Então, assim, foi tão bonito esse trajeto que tá acontecendo ainda, né? A gente tá em constante evolução sempre, mas é quando eu descobri aquilo que eu gosto de fazer. E são coisas que é aquela pergunta, o que você faria até de graça, né? O que você poderia fazer o resto da vida se você tivesse, sei lá, 300 milhões na conta e não precisasse trabalhar nunca mais? O que você faria? Eu faria exatamente a mesma coisa. Eu continuaria aqui fazendo lives, ensinando, explicando, porque eu amo isso. Isso aí é o que me deixa feliz. Eu termino a live radiante, sabe? Assim, com a vibração lá em cima. Então, é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer isso. Então, é o meu propósito de vida. Aí tem a numerologia, que eu também fiz o curso de numeróloga. Eu sou numeróloga, me formei em numerologia. Então, eu sei que eu tenho ali o 22, que também é um dos propósitos, né? Claro que não é regra, mas a gente ajuda, né? É um mapinha ali. Então, assim, é o que eu sinto, é o que eu gosto. Então, é tão legal quando a gente se encontra, mas para isso a gente precisa se questionar, precisa passar por todo esse processo. Eu lembrei de uma técnica, a gente não falou tanta técnica, mas é que a técnica é uma coisa à parte, né? Tudo que a gente falou é tão mais importante, né? As técnicas funcionam. Uma técnica que eu fazia era botar câmera não, fingir que tinha uma câmera aqui nesse canto. Fingir que tinha uma câmera ali. E aí eu falava pro meu marido o seguinte, falava assim, quando ele começava a reclamar, ou eu também, né? Falar alguma coisa, eu dizia, aqui, a gente tá na mansão da riqueza. Presta atenção aqui, porque eles estão olhando e a gente vai cair fora. Então, assim, quer ser uma pessoa próspera? Quer ser uma pessoa com saúde? Então, eu não posso reclamar. Então, ali eu já comecei a cuidar o que fala, sabe? A gente, diariamente, nas ações, começamos a cuidar o que pensa, o que fala. Por quê? Porque a gente está sendo observado pelo universo. Mas a gente está sendo observado. Então, eu fingia que tinha alguém olhando nos cantos da casa. Então, eu tinha que me comportar como? Ali eu comecei a me vestir melhor. Ali eu comecei a usar as roupas que antes era só de sair. Sabe, assim, então a gente não dá bola, assim, a gente também não se sente bem. A gente se sente tão bem melhor, né, quando tá assim, isso é uma das coisas primordiais. Não quer dizer que eu não possa ficar de pijama um dia ou outro, mas assim, eu me sinto bem. Como você se sente assim? Então, eu fazia a pergunta, como é que você tá agora? Principalmente no início da pandemia, tô de pijama, descabelado. Então, assim, se arruma, seja quem você quer ser. Então, todo esse processo foi primordial. Foram várias técnicazinhas que eu ia fazendo, mas essa da câmera era assim, usei por muito tempo, até minha mente acostumar e eu me portar de fato como eu queria, como eu ajo hoje, enfim, né? Cuidando dos pensamentos, não reclamando, falando aquilo que eu quero. Então, essa foi uma técnica assim que eu mais usei. A técnica de cuidar, principalmente no início, né? Sei que tem muitas pessoas aqui que estão nesse processo de início ou ainda nem começou. Então, essa técnica foi primordial para mim no início. De eu saber quem eu sou e quem eu penso. E começar a controlar esses pensamentos e as minhas falas, né? Porque as palavras são poderosas também. Extremamente poderosas. Tem um exercício no meu livro que eu falo assim,
Eu chamei ele de não criticar-vos. O que é não criticar-vos? É não falar absolutamente nada de ruim, nem dos outros e nem de si mesmo. Não criticar, não falar mal, não julgar, focar apenas no lado bom. Eu criei esse exercício quando eu estava bem no início, e eu e a minha esposa, eu virei para ela e falei assim, eu quero passar uma semana, era só uma semana, eu achei que era muito pouco, que ia ser moleza, tá? Achei. Uma semana sem criticar absolutamente nada, sem falar mal de absolutamente nada, nem de ninguém. Isso quando você está dirigindo é difícil pra caramba, porque tem sempre alguém para fazer uma lenha na tua frente. E você começa meio que a atrair essas pessoas. Por quê? Porque você está tentando não fazer. E tudo que você dá foco, você atrai, você expande ali. Então, você começa a perceber coisas ali. Em menos de meia hora, eu já estava criticando o cara na frente. A gente estava dentro do carro, conversei com ela. Vamos fazer, a partir de agora, vamos fazer isso? Não criticar-vos. Quando um criticar ou falar alguma coisa, porque a gente nem percebe, está no automático, você acaba não percebendo. Quando um criticar, isso é ótimo para fazer com pessoas muito íntimas, que estão sempre contigo. Ou um irmão, ou uma mãe, ou uma esposa, marido, etc. Aí, quando eu falar mal de alguém, ou falar mal de qualquer coisa, você fala, amor, não criticai-vos. E aí eu faria a mesma coisa com ela. Em menos de 30 minutos, ela falou 3 vezes, amor, não criticar, amor, não criticar. Porque estava no automático. Eu falei, não, para, vai dar certo. Nós vamos fazer isso, vamos ficar uma semana. E aí eu fui tentando, aí na hora que eu ia falar, eu mesmo comecei a me policiar. Não criticar-vos. Respirava, porque eu já ia falar alguma coisa. E eu fui moldando, criando uma nova neuroassociação do que eu estava fazendo. E aí, quando passou uma semana, eu falei, agora eu vou fazer 30 dias, agora eu vou fazer 90, agora eu vou levar isso para o resto da minha vida. E a gente faz isso até hoje. E esse foi o primeiro exercício, a primeira técnica para você começar a vigiar. Porque se você não vigia, se você não tem consciência do que está acontecendo, você está no automático. E se você não está no automático, como é que você quer vibrar na frequência específica? Porque para vibrar tem que ser consciente. Você tem que colocar consciência e repetir até que fique inconsciente, até que fique natural. Só que no início você tem que ter consciência do que está fazendo, porque senão o que vai ser forte vai ser o emocional, que já está lá dentro, programado. E nós temos uma glândula no nosso cérebro que chama SAR, que eu chamo de guardião. No livro eu explico com mais detalhes quem é esse guardião. As pessoas querem matar o guardião. Ele não é ruim, é porque ele protege as tuas crenças. E ele não vai deixar que você coloque de qualquer forma outras crenças. Imagina se você fala assim, agora eu tenho uma crença de que eu ando e agora eu não tenho mais. Você começa a não saber andar. Você só anda com maestria e o nosso subconsciente, os nossos paradigmas, eles servem exatamente para que você tenha uma maestria automática, para que você não tenha que pensar, porque nós só conseguimos pensar em uma coisa de cada vez. Então ele serve para que você tenha maestria automática. Então ele está te protegendo, porque se imagina se você tivesse que dirigir do mesmo jeito que foi a primeira vez. Imagina se você tivesse que andar como era a primeira vez, como criança, cai, levanta, cai o tempo todo. Seria horrível, né? Então você cria caminhos neurais no cérebro, fazendo com que gere esse paradigma, essa crença ali, fazendo com que você faça isso repetidamente, sem ter que pensar. É para isso que serve o paradigma. O paradigma não são coisas ruins. Eu quero eliminar minhas crenças. Não tem como se eliminar todas as crenças. Porque no momento que você elimina uma crença, porque surgiu outra. Então, se você acredita em Deus ou é ateu, tem como acreditar em Deus e ser ateu ao mesmo tempo? Não. Porque no momento que você acredita que Deus não existe, a possibilidade dele existir já se esvairou. Ou, se você acredita que ele existe, não tem mais a possibilidade dele não existir. Então, imagina que o paradigma ou a crença, ela funciona como um caminho na floresta. Então você vai numa trilha. O que é a trilha? O que alguém trilhou, passou várias vezes e criou um caminho neural. Mas do lado tem um lugar muito mais rápido e muito melhor, mas está cheio de mato. E você não sabe o que tem ali atrás. Você tem cobra, é perigoso, então eu tenho medo do desconhecido. Então eu vou para aquilo que eu estou acostumado. Só que no momento que eu passo pela barreira do terror e arrisco, eu vou naquele caminho, eu passo uma vez, não vai dar em nada. O mato vai abrir, mas na hora que eu olhar para trás, ele já está fechando de novo. Mas e se eu voltar
e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e repetir infinitamente aquilo ali. As pessoas têm até um estudo que fala que a média de 66 dias, né, para que você crie um novo hábito, né? Tem aquela coisa do 21, que é muito doido, aquilo de 21 dias, as pessoas criassem, quem dera, né? Mas 69 dias, geralmente ali, 66, 69 dias é uma quantidade boa para você fazer todos os dias, né? E criar um novo caminho. Automaticamente, no momento que você passou tanto nesse caminho, o que vai acontecer com o outro? Se encher de grama, porque você não usou. Então ele fica obsoleto. Automaticamente você fortalece aquela crença que você quer. E você saiu de uma crença para outra, de um caminho para outro. A neuroplasticidade faz com que você crie caminhos neurais diferentes. Ou seja, você não precisa ser quem você está sendo. Você pode ser quem você quiser, porque você tem algo chamado imaginação, criatividade. Somos seres criativos, imagem e semelhança do Criador. E podemos criar algo tão magnífico que só Deus pode, outro ser humano, de tão criadores que nós somos. Então, se você entende o seu poder de criador ou de criadora, você entende que você pode fazer o que você quiser. Se você pode fazer um ser humano assim, o que você não pode fazer nesse mundo? Né? Não tem nada que você não possa fazer, a não ser que você não queira, a não ser que você desista, porque você tem este poder também, chamado livre-arbítrio. Sair da zona de conforto, né? A palavra-chave, a gente querer essa mudança, enfrentar o medo, a barreira do terror. Eu tenho um vídeo que no meu curso tem uma aula que é só barreira do terror, porque é importante a pessoa saber, né, quando que ela tá nessa barreira e passar essa barreira. Quando a gente passa, o Bob Proctor fala, né, a barreira do terror é como se a gente tivesse uma cela aberta. A gente tá lá porque quer. É só a gente se libertar. A gente tem que perder o medo e ir. Porque a gente pode ser e ter tudo o que quiser. Então, a gente tem que começar a perceber o poder que nós temos de co-criar a vida que a gente deseja, que a gente é a imagem e semelhança do Criador, que a gente tem a centelha divina dentro da gente, a gente tem o poder dele, a gente tem essa energia co-criadora. Então, a gente pode, basta querer e não desistir. E não desistir. Essa assim, o que diferencia as pessoas fracassadas, entre aspas, né? Porque o fracassar é ou não tentar ou desistir, das pessoas de sucesso, é que elas não desistem. Independente do que aconteça no meio do caminho, eu vou traçar meu objetivo final e eu só vou parar quando eu chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vou traçar um novo. É não parar nunca. Eu sempre agradeço pelo que eu tenho, mas eu quero sempre mais. Então, esse é o processo da vida. Porque a gente tem que ter um motivo pelo que levanta de manhã. Senão a vida fica sem graça. Você a gente começa a focar nos só problemas. fracassa se você desiste, né? Fora isso, são obstáculos. Exatamente. Eu chamo essa zona de conformismo. A zona de conformismo, não só de conforto, né? Porque ela não é confortável. Ela é horrível, ela é péssima. Mas eu tenho medo do desconhecido e me conformo com essa vida horrível que eu estou. O contrário de corajoso não é o medroso. Porque o corajoso ele vai com medo mesmo. O contrário de corajoso é o conformista. Porque ele se conforma e ele paralisa. O medroso, no caso o corajoso, ele vai mesmo se estiver com medo. E aí é que tá a coragem. Tipo, eu tô com medo, mas eu vou. Porque se tá tudo ok, eu não tenho medo, não tenho coragem nenhuma para ir, qualquer um faz, né? A ideia é você ir independente, é entender que o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Não existe, a não ser na sua cabeça, né? Tirando aquele medo orgânico que é não vou pular de um prédio, não vou botar a mão dentro da boca de um leão, não vou atravessar a rua de olho fechado, né? Isso é um medo orgânico, um medo saudável. Fora isso, é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente, ou seja, todos os seus paradigmas, todas as suas crenças, tudo que você viu na televisão, as coisas ali, estão voltando e ó, aqui veio um pensamento e eu tô com medo dele. Mas é uma nuvem, é só uma nuvenzinha negra que está na minha cabeça, não sou eu. E ela está mais lenta, olha, danada. E ela está mais lenta ali. E eu deixo ela ir. E eu deixo ela ir. E eu deixo ela ir. E vou para cima do meu sonho. Eu esqueço ela. Quando eu ignoro ela, eu dou força para o que eu estou focando. Mas se eu foco nela, ela vira um monstro. Ela aumenta, ela fica forte. Porque eu estou dando foco. Eu estou dando... É como pegar aquela lupa, né, que aumenta e colocar no sol. Se eu fizer assim, ó, não queima nada. Mas se eu parar e focar em um lugar específico,
vai pegar fogo por causa da quantidade de energia que é emanada naquele local. E quando você faz isso com os seus olhos, com a sua atenção, com o seu cérebro, com a sua mente, você faz a mesma coisa e aquilo pega fogo dentro de você, surgindo o que o Napoleão Hill chama de desejo ardente, do qual você vai para cima dos seus sonhos com toda a vontade, que é o que faz a gente ficar rico, ficar feliz, ficar saudável, ficar bem amado e etc. Exatamente. Nossa, perfeito. Teve uma pessoa que perguntou, estou com 60 anos, ainda dá tempo para começar? A pergunta que vem é, você vai morrer amanhã? Se você morrer amanhã, não dá tempo. Se você não vai morrer amanhã, pode estar com 90 anos, que sempre é tempo. Por quê? Porque você está cocriando a tua realidade agora, o tempo todo, só que é inconsciente. A gente só vai aprender a cocriar consciente, a gente vai aprender a comandar a nossa vida e começar a viver bem. Assim, é uma coisa que é um conhecimento, mas sempre é tempo. A não ser que a gente vá morrer agora ou amanhã, sempre é tempo, sempre, sempre, de fazer qualquer coisa que você desejar. E teve outra pessoa, tô na fase que os amigos não servem, tô me sentindo sozinho. Eu amo ficar sozinha, sabia? Porque eu tenho tanta coisa para fazer, tanto livro para ler, tanta coisa para estudar. Então, assim, é uma coisa que a gente dá muito valor. Os amigos vão embora, a gente vai evoluindo, mas a gente sabe que a gente vai atrair pessoas novas. Então, assim, não se preocupa. Viva a sua companhia, aprecie quem você é, aprecie as qualidades que você tem e as sombras também, porque isso vai trazer evolução. Quando a gente se sente bem com a gente mesmo, com a nossa presença, a gente automaticamente atrai as pessoas nessa mesma vibração que a gente está. Exatamente. Essas duas coisas, dois comentários aí são fenomenais. A primeira que fala, já estou com 60 anos, a primeira coisa é mudar essa mentalidade de que 60 anos é velho ou é tarde, né? Pensa o seguinte, há 30 anos atrás, você estaria morta, você que tem 60 anos, porque as pessoas morriam com essa idade. Quem tinha 40, eu tenho 41 anos, quem tinha 41 anos era tio, era coroa, a gente chamava de coroa. Ah, aquele coroa, aquela coroa. Era assim que a gente chamava. E ela que tem 60 anos, com certeza, era mais jovem ainda. Quem tinha 30 anos já era tio, já era essas coisas. Então, pensa o seguinte, há 30 anos atrás, as pessoas morriam com 55, com 60 anos. Então, você nem estaria aqui. Por que você está aqui? Porque as coisas evoluem e a tecnologia entrou. Então, se há alguns anos atrás, você já estaria morto, e hoje as pessoas vivem até uns 75, 80 anos, meu avô morreu com 92. Então, tem muito tempo pela frente. Hoje, mas e daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos, as pessoas vão estar morrendo com 100, com 100 e poucos. Tá entendendo? Então, quando você pergunta, ainda dá tempo? Você tem todo o tempo do mundo. A questão é, se você não fizer nada, você vai continuar com a vida do mesmo jeito que está agora. Só que você tem pelo menos, no mínimo, por baixo, se fosse morrer do jeito que está hoje, uns 20 a 25 anos. Só que daqui a 20 anos, as pessoas vão estar morrendo mais tarde, ou seja, você ainda vai ter mais tempo. Então vamos colocar por baixo, em média, 30 anos. A minha pergunta para você é, dá para fazer muita coisa em 30 anos, né? Então você tem que começar agora, porque senão vai ficar tarde realmente. Mas o melhor momento de você mudar é agora. Não é há 20 anos atrás, não é 20 anos na frente. É agora. Agora é o momento de você mudar com a cabeça que você tem. E você não vai começar do zero. Você vai começar da experiência. Porque você agora tem toda uma experiência de 60 anos. Olha que coisa deliciosa. E você vai atuar como quem você deseja ser. E não como alguém disse que você seria. O outro comentário foi o quê que ela falou? Que ela não gosta de ficar sozinha. Ela está sozinha. Ela está sozinha. Então, isso foi legal, porque isso aconteceu muito comigo. Quando eu comecei no meu processo de expansão da consciência, de estudar e de querer evoluir, etc., existe uma diferença entre você estar aqui. Onde você quer estar aqui. Desse ponto até este ponto, imagina que está vendo essas madeiras aqui atrás de mim, imagina que cada negócio desse seja uma frequência. Você está vibrando aqui agora, está começando. Mas aí você começou e ouviu a Débora falar de algumas coisas, expandiu sua consciência. Você entendeu, você compreendeu algumas coisas. Uau! O que aconteceu? Você saiu dessa frequência. E aí, essas pessoas que estão nessa frequência já não te enxergam mais e você já não enxerga elas mais e não combina mais com elas.
só que você ainda não está aqui, onde você quer estar. E neste buraco que fica aqui, é quase que um buraco negro, um buraco onde você fica meio vazio, porque você não está lá, você ainda não se acostumou com aqui que você está, porque você saiu tem pouco tempo, mas também não está aqui mais, e também não está aqui. Então você ainda não se identificou, você não sabe onde você está, quem é você que está fazendo. E esse processo é o melhor momento de ficar sozinho, porque é um momento onde você tem que auto se conhecer. É o momento de você estudar, de você ver vídeos, fazer cursos. É o momento de você auto se conhecer, para que aí sim você vai vibrar na frequência que você quer, para assim atrair as pessoas que estão na mesma frequência. Exatamente, perfeito. Ó, a gente daqui a pouquinho vamos encerrar, porque deu 1h30, né? Se a gente deixa, vai conversando. É o que eu sempre falo nas lives. Quando a gente está conversando com alguém que fala a mesma língua que a gente, o papo vai embora, né? Vocês têm alguma técnica para as pessoas se aceitar, se achar lindo e merecedor? Gente, a técnica que eu faço todos os dias, eu me olho no espelho assim que eu acordo e falo, Débora, como tu é linda, maravilhosa, olha que sorriso, olha que isso e aquilo. Eu me elogio diariamente, mas no início a gente não acha isso. Óbvio, a nossa mente não está acostumada. Se você não está acostumado a falar isso, fala. Que deu bateria fraca aqui. Eu sou merecedora. Oi. Merecedora sim do melhor que a vida tem para me dar. Eu sou merecedora desse meu sonho. É se olhar no espelho, se encarar mesmo e se elogiar. Essa é a técnica que eu faço. Não sei se tu tem uma técnica para se achar merecedor. Tem um exercício extremamente poderoso. Eu criei uma meditação, uma mentalização, onde eu ajudo a pessoa a se encontrar com a sua autoimagem e aumentar o nível de merecimento. Mas eu tenho umas coisas que eu fazia aqui, ó. No meu canal do YouTube tem esse exercício, é só entrar lá, e que é da autoestima, é o exercício da autoestima, melhorar a autoestima. Comecei a me ouvir. Eu vi que mudou o som. Deixa eu colocar um fone. Doideira, tá me ouvindo agora? Dá pra ouvir, tá? Eu acho que ainda tá voltando, mas vamos lá. Além desse exercício que eu coloquei no meu canal do YouTube, que é Luiz Gamonal, é só ir lá no YouTube, digitar Luiz Gamonal, e tem lá exercício de autoestima. Tem uma coisa que eu faço no celular. Eu colocava no celular 3 frases extremamente importantes. Eu mereço, eu sou capaz e eu sou suficiente. Eu colocava 3 vezes por dia para despertar. Aí toda vez que despertava, eu olhava e falava aquilo para mim mesmo. E na hora de dormir, estou escovando o dente, eu olhava para mim e falava isso, porque eu me sentia incapaz, não merecedor. Então eu fazia isso. Estou ouvindo minha própria voz aqui, está muito doido. Tá diferente, tá diferente. tá mais agudo. Bom, perfeito. Essa é as técnicas que eu fiz durante... E tem que repetir. O segredo é repetição, gente. Isso tem que ficar tão automático, você tem que fazer tanto, que já é automático. Você não tem outra possibilidade de não ser espetacular. Que é o que eu prego na internet, uma vida espetacular. Que é uma vida equilibrada em todas as áreas, com o seu propósito definido. E você é foda, porque é o que você é. Não tem como ser menos do que isso. Então, para isso, você precisa treinar. Porque você foi treinado a acreditar que você é um merda. Que você não consegue, que você é pequeno, que você é um coitadinho, que você não é capaz, que você não é suficiente. Você foi treinado para isso. Só que você não é isso. Você é muito mais que isso. Você é um ser criador da tua realidade. Exatamente. Nossa, perfeito. E é isso mesmo, é repetição. Acho que agora parou o barulho. Repetição, a gente repetir que é capaz, que é merecedor de ter uma vida extraordinária, e quando a nossa mente aceita de fato, eu também falo, com segurança lá da mente subconsciente, quando ele abre a portinha para essa nova crença entrar lá dentro, aí a gente já começa a ter outra perspectiva, a gente se sente realmente merecedor, a gente sabe que pode tudo, que não tem limite, é só questão de tempo até chegar lá. E isso aí todo mundo pode, todo mundo é capaz, todo mundo é possível, todo mundo. Quem chegou lá onde você quer chegar,
também passou por esse processo. Então, assim, a pessoa chegou, você também pode. Você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. É isso que você precisa saber, sempre. Entender Luiz, que tudo é difícil, né? Tudo é eu ia dizer, exatamente, tudo é difícil. Não tem nada assim. As pessoas falam assim, ser rico é muito difícil, Gamonal. Eu falei, e ser pobre? É moleza, né? Tudo é difícil. Ser saudável é difícil, ser rico é difícil, ter um bom relacionamento é difícil, mas o oposto também. Então você escolhe o seu difícil e vai para cima dele. Exatamente. Queria agradecer de coração pela live, maravilhosa. A gente pode marcar outro dia novamente, porque sempre tem o que falar, sempre tem coisas para a gente compartilhar, tanto uma troca de conhecimento entre nós, quanto com todo mundo que está assistindo, né? Então é maravilhoso. E, nossa, gratidão de verdade. A gente falou de algumas técnicas, mas assim, as técnicas que foram importantes para mim, claro que tem várias outras, eu estou sempre postando técnica também. E foi essa, eu também fazia com meu marido exatamente isso. Quando alguém ia reclamar ou falar alguma coisa, falava, olha a câmera, foi quase igual, falava, olha ali. Então a gente foi sempre se policiando e virou automático. Então não adianta, né? A nossa mente, ela cria essa conexão e essa conexão neural nova daquilo que a gente quer e vai ficar automático. A estrada, o caminho ali, como é que é a trilha vai ficando cada vez com a grama mais pisadinha, então a gente vai acessando mais fácil, e é isso, é a gente ter, repetir, e a gente saber o que quer, a gente ter constância, na verdade, né, daquilo que a gente deseja, e é isso, gente. Show, muito obrigado pelo convite, foi uma honra aqui estar conversando com a sua audiência, conhecendo algumas pessoas aqui também, gratidão pelo convite. Você é maravilhosa, o trabalho que você faz é lindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, tá bom? Foi um prazer. Igualmente. E agora você tem que vir no meu canal também e lá no YouTube. No YouTube lá é bem bacana, a galera participa assim, freneticamente. Então, quero que você vá fazer uma live lá com a gente, trazer bastante desse conhecimento para nós. Será um prazer. E semana que vem, do dia 13 ao dia 16, eu vou estar fazendo a Semana da Cocriação, onde eu vou entrar a fundo na minha história, como é que eu consegui mudar. Então vai ser assim, aulas pra gente realmente, vão ser 4 dias, né? Tu também dá essas aulas, então a gente sabe que a gente pode passar mais conhecimento para as pessoas. Então quem quiser, no link da minha bio, tem as inscrições de graça, 100% gratuito e online. Vai ser no YouTube também, primeira vez que eu vou fazer um evento no YouTube. Nossa, tu já é da casa, né? Tu já é da casa, vai ser a primeira vez que eu vou fazer lá. Mas espero todo mundo, quem quiser participar. Gratidão, Luiz, gratidão de coração, tá? E a gente vai falando... E vamos marcar com certeza. Mais um próximo encontro. Tá, Joia, muito obrigado. Um beijão para todos que estão online aqui. Quem puder agora, para a galera que está me seguindo aqui, segue a Débora também. É um prazer estar aqui com vocês. Um beijão. Vocês também. Sigam o Luiz e comprem o livro dele. Eu vou ler, com certeza. Vou falar para vocês, mas tá lá nos stories dele. Depois, eu peguei lá o link direto. Maravilha, querida. Obrigado, um beijão para vocês aí, tá? Ótima semana. Tchauzinho. Tchau.